A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Estamos estudando nesse segundo trimestre acerca de Hebreus e Tiago. A lição de hoje é a lição de número 3. A lição de número 3, ela traz por título Cristo é superior a Moisés, a Josué e a Arão. Ela está inserida no capítulo 3 a 5 da carta de Paulo aos Hebreus. Como sempre, a lição traz 3 objetivos, e o primeiro é comparar os ministérios de Moisés, de Josué e Arão ao de Cristo. Segundo é provar a superioridade do ministério do Filho de Deus. O terceiro é doutrinar a igreja acerca do sacerdócio de Cristo. Pois bem, a introdução à lição vai dizer: nesta lição estudaremos 3 capítulos de Hebreus. Cada capítulo fala de um personagem que tipifica o Filho de Deus. No capítulo 3, ele é o profeta maior que Moisés. No capítulo 4, ele é o comandante e guia maior que Josué. E no capítulo 5, ele é o sumo sacerdote eterno, maior do que Arão. Pois bem, o primeiro ponto da lição vai dizer: Jesus é superior a Moisés. Moisés era um personagem grandemente reverenciado pelos judeus. Alguém ser equiparado, comparado a ele para muito mais do que um elogio. Sem nenhum exagero, ele foi o maior líder de Israel. Mas o autor vai demonstrar que ele estava muito aquém de Jesus. Pois bem, primeiro ponto fala apóstolo e sumo sacerdote. O próprio Moisés, ele fala de Cristo quando ele diz assim, que vai vir um semelhante a ele, mas que a este, o povo, os judeus precisavam ouvir, Por mais que eles não ouvissem ou desobedecessem a Moisés, Moisés estava dizendo: olha, vai vir um semelhante a mim. E este sim, se vocês não podem fazer igual fazem comigo, porque ele é superior. Então, apóstolo e sumo sacerdote, Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdócio da nossa confissão, que é Jesus, Então, aqui, nesse primeiro ponto, o escritor aos Hebreus, que entendemos ser o apóstolo Paulo, até que prove o contrário. Por isso, irmãos, para que participais da vocação celestial, considerar atentamente o apóstolo e sumo sacerdócio da nossa confissão. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. É claro que Jesus, ele foi o mistério oculto, até ele vir e pagar pelo pecado do mundo. Ele era o mistério oculto, tanto no céu quanto na terra. No céu, Jesus não era conhecido pelos filhos de Deus, pelos anjos. Então, ele era mistério oculto lá, e também na terra. E aí, na terra, ele continua ainda oculto para aqueles que ainda não o receberam, para aqueles que ainda não aceitaram. Ele continua oculto. O segundo ponto fala digno de glória e honra, Hebreus 3:3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de trono de tanto maior glória do que Moisés. Quando fala para o povo israelita, Moisés, como eles não receberam a Jesus como Salvador e nem como sacerdote ou sumo sacerdote, para eles, quem eles têm é Moisés, é Arão, é Abraão, porque eles não receberam, Então, quando fala de Jesus para ele, foi um grande homem, foi um grande pregador, uma pessoa amorosa e tal. Eles falam tudo, muitas qualidades, mas não receberam a Jesus, como está lá em João capítulo 1, verso 1, Verso 11 e 12, aliás, que diz que veio para os seus e os seus não receberam. Então, para eles não tem com quem comparar, Quando ele olha para Jesus, ele não acha que ele não tem ele como Deus, como Salvador, como Cristo. Então,
o que eles têm, né? A base deles é Abraão, é Moisés, né? Inclusive o Novo Testamento não tem nada, eles não creem no Novo Testamento. E muitas coisas do Antigo Testamento eles também nem creem ainda, né? Porque eles não esperaram o Messias. O terceiro ponto é: devemos ouvir a sua voz. No Salmo 95 está: se hoje ouvires a sua voz, né? Não endureçais os vossos corações, como aconteceu lá no deserto, né? Lá no deserto, quando eles não ouviram a voz do Senhor e ficaram pelo caminho, né? Morreram no deserto. Então, aqui devemos ouvir a sua voz. O que Moisés tinha falado lá no passado, ele diz: olha, esse você vai ter que ouvir, porque não tem mais alguém além dele. Né? Se você não escutou, não andou pelo caminho de Abraão, se não andou pelo caminho de Isaac, de Jacó, e agora de Moisés, agora não tem mais outro. O que vem agora, não tem mais ninguém superior a ele. Ele é sobre tudo e sobre todos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vai dizer que Jesus é superior a Josué. Josué foi um grande líder também, né? Foi ali servo de Moisés, né? Foi discípulo de Moisés e foi discipulado por Moisés. Quando Moisés assume, quando Deus tira o povo do Egito, Moisés está com 80 anos, Josué e Caleb tinham 40 anos cada um. Então, Josué aprendeu aos pés de Moisés, coisa que a igreja não está mais fazendo, que a igreja ela tem que formar líderes. Isso inclusive Jesus, é uma ordenança de Jesus. Quando ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo. Então, não se fazem mais discípulo, não se discipulam mais, né? A gente vê hoje as igrejas não tem mais salvação de almas, porque ninguém convida mais, ninguém está pregando o evangelho, para que nos cultos tenha pessoas ouvindo a palavra e, ouvindo a palavra, creia em Deus e que Deus enviou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então, como não tem mais pregação, como não tem mais evangelismo, as pessoas não estão se convertendo. E quando há alguma conversão, não está tendo discipulado para formar líder. E aí fica essa situação, e a igreja está praticamente estagnada. E Deus está levantando agora pessoas que não são que não são eclesiásticos, não são pastores. Deus está levantando grandes empresários, né? E empresários novos, né? de 25 a 40 anos no máximo, para investir no reino de Deus. E Deus tem levantado isso nos últimos 10 anos, e pessoas que não é ligada a nenhum ministério, não é ligada a nenhuma convenção, estão investindo dinheiro, estão investindo pesado no reino de Deus, no sentido de evangelizar. Porque a igreja, assim como o povo de Israel, não fez o dever de casa. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, era o povo que era para dizer para o mundo, para revelar Deus para o mundo. E revelar quem era o Jeová. Mas o povo se trancou no seu quadrado e ficou sendo praticamente odiado pelo mundo todo porque não fez os deveres de casa. A igreja também se tornou grandes impérios. Não tem nada a ver com reino. A questão do reino, a diferença de reino para império, ela é uma diferença muito grande, né? E a questão da igreja se tornar império acabou justamente com a expansão do reino. O reino parou, não está se expandindo. Até porque Jesus disse: quando esse evangelho do reino for pregado à última nação, não é a última pessoa. E essa nação não precisa se converter, ela só precisa ouvir. E a igreja parou, porque a igreja se tornou império. Pois bem, Jesus é superior a Josué. O próprio Josué aqui, quando assume no lugar de Moisés e atravessa o Jordão e divide as terras, né? Não todo ainda, porque ele não deu conta de dividir tudo, porque não cumpriram tudo aquilo que Deus tinha mandado, que era matar todo mundo, não era para deixar ninguém vivo, e eles desobedeceram, inclusive Josué desobedeceu com esse povo que até hoje está ali na faixa de Gaza. O problema está até hoje.
porque quando a gente não faz a vontade de Deus, o problema nos acompanha. E aqui Josué, jogando a toalha no final do seu ministério, ele vai dizer assim: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Ou seja, não é só eu e a minha casa. Aparentemente é um versículo bonito, né? Parece uma palavra bonita, mas Josué está sendo ali, olhando só para o seu umbigo, só para a sua família. E Jesus não quer que seja assim. Jesus quer que não é só eu e a minha casa, né? Até porque quando ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas isso é para a gente evangelizar, para a gente ganhar o mundo e não ficar ali só na nossa família. Então, o primeiro ponto aqui diz, conduz os que ouvem, né? Porque também a nós foram anunciados as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então aqui está se falando justamente de hoje, do papel da igreja, né? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Tanto no Antigo Testamento teve as boas novas com o povo de Israel. Teve as boas novas, o Evangelho de Deus. Aí agora, na época dos apóstolos, o Evangelho de Jesus, né? Pregado pelos apóstolos. E agora, no nosso tempo, o tempo da igreja, o Evangelho que nós temos que pregar. O Evangelho do Reino. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas como o próprio tá aqui em Romanos 10, vai dizer, e como ouvirão, se não há quem pregue, né? E se a gente não envia, se a gente não banca, se a gente não investe, a igreja se tornou escassa, a igreja se tornou mesquinha, e a gente vê situações terríveis aí de pessoas arriscando a própria vida, passando necessidade, sem ter a necessidade de passar necessidade, porque a base tem condição. Muitas das bases têm condição, mas não supre a necessidade. Ah, porque no passado sofreram, no passado eles não tinham. A igreja estava no começo, mas agora já tem. Por que a pessoa tem que passar necessidade se agora já tem? Né? E isso o apóstolo Paulo vai deixar bem claro. Eu aprendi a viver na escassez, mas eu também sei o que é ter bonança. Então, ele diz assim, eu gastei e me deixei gastar, no sentido de ele se doar para o reino de Deus. E é isso que deve ser feito, e isso foi abortado, né? E Deus está levantando pessoas que não têm vínculo nenhum com igreja, né, no sentido que mais se tornou religiosos do que cristãos, e a obra parou, mas Deus está levantando grandes homens, jovens e muito abastados para investir no reino de Deus. O segundo ponto fala, conduz os que creem. Não, aliás, nós, porém, que cremos, nós, porém, que cremos, entramos no deserto, conforme Deus tem dito, assim jurei a minha ira, né? Na minha ira. Não entrarão no meu descanso, né? Então, aqui, esse descanso aqui é justamente encontrar com a salvação. Não é parar de trabalhar, como os judeus entenderam. Descansar é parar de trabalhar. Quando eu me encontro com o Salvador, quando eu creio que Ele é o meu Salvador, eu entrei no descanso. Eu agora estou descansado porque sei em quem tenho crido, sei que o meu Deus vive, né? E sei para onde vou. Então é um descanso. O descanso não é parar de trabalhar, não é parar de produzir, porque aquele que é improdutivo, né? O vagabundo não é aquele que anda caminhando, que anda aí mandando pelo mundo, não. O vagabundo é aquele que não produz. Não é porque a pessoa está andando, está passeando que é vagabundo. Vagabundo é improdutivo, não produz por reino de Deus. E aqui é aquele que crê, né? Jurei na minha ira que não entra no descanso. Então, se a gente crê, nós temos fé, estamos salvos, entramos no descanso de Deus.
A fé chama as coisas que não são como se já fossem, Romanos 4,17. Portanto, pela fé, nós já entramos no descanso. Todavia, devemos perseverar como Josué e Calebe e crer que a promessa de Deus não tarda, né? Então, aqui, os que não entraram no descanso, ou seja, os que não creram que poderiam chegar em Canaã, eles não entraram no descanso. E não foi os que nasceram no deserto, não. Aqui, os que não entraram foi de 20 anos para cima, porque aqueles que Deus matou no deserto era de 20 anos para cima, de 20 anos para baixo ficou. Então, como o comentarista está dizendo aqui, que foram os que nasceram, só os que nasceram no deserto é que entraram. Não, de 20 anos para baixo, com os que nasceram, né? Entraram na terra, em Canaã. Então, a incredulidade fez com que uma multidão fosse sepultada no deserto, mas a fé fez com que a geração que nasceu no deserto e aprendeu a depender exclusivamente de Deus entrasse. Mas aqui não é só os que nasceram, porque Deus matou só os de 20 anos para cima, né? De 20 anos para cima só ficou Josué e Calebe, Josué e Calebe e Moisés, que depois Moisés morreu. Deus chama ele para ele subir o Monte Nebo, e lá Deus o colhe. Então, aqui no terceiro ponto do segundo tópico, vai dizer: conduz com a palavra viva e eficaz. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos. Esse versículo aqui, como nós temos a nossa base, a nossa base de fé, a nossa base eclesiástica é do grego e do latim, entende-se que aqui o espírito e a alma, eles se desassociam, eles se separam. Inclusive, creem que quando morre, o espírito vai para Deus e a alma vai para o inferno. Só que a alma e o espírito não se desassociam, a alma do homem e o espírito. Isso aqui ele está dizendo que a palavra é apta para discernir, para entrar. Assim como a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, ele também penetra nas profundezas de Deus. Então, da mesma forma que a palavra, ela penetra até ao ponto, não é de dividir, mas da divisão, ou seja, ele faz separação, a palavra sabe o que é alma e o que é espírito, né? Mas elas não são desassociadas. Quem vai para o paraíso vai com alma e espírito, quem vai para o Hades vai com alma e espírito. Lá tem uns textos que dá claramente entendimento, quando é o espírito e a alma tem entendimento, tem os pensamentos, né? Pois bem, vamos para o terceiro ponto, que é Jesus é superior a Arão. Tomado dentre os homens, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernente a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como os sacrifícios pelos pecados. Então, os sacerdotes, sumo sacerdote, que era tirado do meio dos homens, era para levar os homens a Deus, né? E aqui, Arão foi tomado dentre os homens. Antes de Arão, o único que a gente vê é Melquisedeque, que é um tipificando Cristo, que é sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, e que se apresenta ali para Abraão quando volta da guerra, e recebe os dízimos de Abraão, e ele abençoa Abraão com pão e vinho. Ali já tipificando Jesus, né? Tipificando Jesus quando acerca da ceia, o pão e o vinho. E ali um tipo de Cristo. Depois de Melquisedeque, a gente vai ver a questão de sacerdote aqui quando Deus tira o povo do Egito e separa o irmão de Moisés, que é Arão, para ser o sumo sacerdote. E da sua descendência saiu o sacerdote e o sumo sacerdote.
Pois bem, o segundo tópico do terceiro ponto vai falar intercessor que se compadece. Então aqui, Hebreus 5:2 vai dizer, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Aqui está falando do sumo sacerdote terreno. Porque Arão, um dia do ano, em cada ano tinha o dia de Yom Kippur, ele tinha que entrar no santuário com o sangue de um novilho de um ano, por ele e por sua família. Né? Daí cai por terra aquela crendice, aquela religiosidade de que diz que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com um cordão, com uma corda amarrada na cintura, porque se ele morresse, se ele tivesse em pecado, ele morria. E aí as pessoas não podiam entrar no Santo dos Santos, então ele era puxado. E isso permanece até hoje, essa crendice, essa mentira. Biblicamente isso nunca aconteceu, até porque para Arão entrar no Santo dos Santos, ele teria que entrar com o sangue de um novilho pelo pecado dele, ou seja, ele já é pecador. Então não tem esse negócio de dizer, talvez ele tivesse em pecado e entrasse e morria. Isso não existe, porque ele é pecador e ele já entrava primeiro com sangue pelo pecado dele. E no dia de Yom Kippur, que um dia no ano, ele entrava 3 vezes no Santo dos Santos. E não apenas uma vez, quando se diz, e o sumo sacerdote entra uma vez no Santo. Não. Um dia no ano, ele entra 3 vezes. Primeiro ele entra com sangue por ele e por sua casa, né? Depois ele entra com os aromas e depois com o sangue de todo o povo. Então ele entra 3 vezes, um dia no ano ele entra 3 vezes no Santo dos Santos. E cai por terra aqui 2 mentiras, de que ele entrava amarrado porque poderia morrer lá dentro. Isso não é verdade, porque ele já entrava já pedindo perdão, já com o sangue do novilho, né? E a outra é que ele entra 3 vezes nesse dia. É claro que é só um dia no ano e não só uma vez ele entra. Pois bem, e o terceiro ponto aqui vai falar sobre os escolhidos por Deus. E esse texto aqui, esse verso aqui, ele é muito mal interpretado. Porque diz assim, ninguém, pois, toma essa honra para si, mesmo sendo quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, na lei, na antiga aliança, só podia ser sacerdote se fosse da descendência de Arão. Arão era da tribo de Levi. Então, para servir no templo, tinha que ser da tribo de Levi. E para ser sacerdote, e sumo sacerdote, tinha que ser só da descendência de Arão. Não podia ser de outra tribo. Né? Não podia ser de outra pessoa de outras tribos. E aqui, essa questão de ninguém toma para si essa honra, ninguém toma para si, no sentido de ser de outra tribo. Tinha que ser de Arão. Então ninguém podia chegar e eu sou da tribo de Zebulon, eu quero ser sacerdote. Não, ninguém podia tomar. Eu sou da tribo de Efraim, eu quero ser sacerdote. Eu sou da tribo de Manassés, eu sou da tribo dos outros filhos de Jacó. Não pode. Ninguém podia tomar isso, porque isso já era prerrogativa de Deus, que só podia ser da descendência de Arão. Então aqui não quer dizer que eu tenho que ter a cobertura de alguém para ser sacerdote. Isso aqui na lei tinha que ser da descendência de Arão. Em Hebreus 6:20, né? E 7, versículo 1, vai falar de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei e sacerdote, rei de Salém, rei de paz. E sem princípio de dias e sem fim de vidas, né? Sem pai nem mãe, sem genealogia e tal. Então, o nosso sacerdócio hoje da igreja, ele é semelhante ao de Melquisedeque, porque é de Jesus, não é pela ordem. Essa ordem de Moisés não é uma ordenança, dizer assim, eu ordeno. Não, é uma ordem assim, o primeiro, segundo, terceiro, que vem da descendência de Arão. Só podia ser sacerdote se fosse descendente de Arão. E nem todos os descendentes de Arão serviam para ser sacerdote, porque tinha que ser homens sem defeito,
não tinha que ter nenhum problema físico, né? Problema na fala, problema de audição, problema de visual, tinha que ser perfeito. Então, muitos que eram descendentes de Arão não podiam ser sacerdote. E só podia assumir o sacerdócio após os 30 anos. Pois bem, aqui em Apocalipse 1, versículo 6, Jesus quando veio abaixo da terra e entregou a sua vida pelo pecado do mundo, ele agora diz, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e para seu Pai. Então, todos aqueles que Deus chamou e que Jesus recebeu e salvou, feitos reis e sacerdotes. É claro que rei ainda não somos, porque somos menino. Ainda não estamos na estatura perfeita. Mas sacerdote já somos. Tanto homens como mulher. Porque aqui não está dizendo a questão de macho ou fêmea. Ele nos fez, todos os que chegam a ele, que ele salvou, ele os fez reis e sacerdotes. Então, esse sacerdócio de Cristo, ele é um sacerdócio semelhante ao de Melquisedeque, não é pela ordem da antiga aliança, mas é pela ordem de Cristo. E agora todos são feitos reis e sacerdotes. E a igreja, ela parou justamente por isso. Se tornou império, grandes impérios comandam um país todo ou uma região toda, e as pessoas, e aí fica dependendo de investimento financeiro desse império, que não vem, né? E quando se começa a fazer o trabalho, aí esse império requer que você o devolva, sendo que não investiu. Então, aconteceu um problema muito sério nas igrejas. Mas o que nós precisamos entender, aqui o apóstolo Paulo, vou ler um texto aqui que ele fala em Gálatas, para embasar o que eu estou falando. Estou falando em termos de conhecimento, não é de suscitar contenda. Mas veja só, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 1, ele diz assim, Paulo, apóstolo, não de homens, nem por homem, mas por Jesus Cristo, e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Versículo a seguir aqui, de 11 para em diante, vai dizer, versículo 12, porque eu nem recebi de homem, nem me ensinaram, porém, mediante a revelação de Jesus Cristo, porque ouviste as minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu persegui a igreja de Deus e assolava. Superava na religião judaica a muitos dos meus compatriotas ou companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso nas tradições dos meus pais. Versículo 14. Aliás, versículo 15. Mas quando aprove a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, porque eu perseguia, né? Para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei nem carne nem sangue, ou seja, não consultou homem, não consultou alguém, né, superior. Simplesmente ele começou a pregar. Ele nem subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes dele. Mas ele partiu para a Arábia, lá na Arábia passou 3 anos e meio com Cristo, e outra vez retornando, né, a Damasco. Então, observe aqui que Paulo recebeu a ordem de Cristo. Ele agora é sacerdote segundo a ordem de Cristo. E ele não consultou, não foi a Jerusalém pedir para Pedro, para Tiago, olha, eu agora vou ser pastor, eu agora vou pregar, vou abrir igreja, né, vou plantar igreja. Não. De onde o Senhor chamou ele e onde o Senhor falou com ele, separou ele, de lá mesmo ele já começou a pregar.
Então, a igreja é assim, a igreja ela tem que, todos somos sacerdotes. Devemos investir tempo e dinheiro na obra do Senhor, no reino de Deus. E isso que a igreja, boa parte das igrejas do Brasil não estão fazendo. Graças a Deus que nós somos aqui do Maranhão, a igreja CA de Seta, e temos um pastor visionário e que investe tempo e dinheiro, né, para alcançar as almas, para alcançar as vidas. Mas isso não é comum. A gente vê a igreja mendigando, igreja aí, crentes mendigo, crentes avarentos, crentes escasso, né, na oferta, nos dízimos, e isso é terrível, porque vai de contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser frutíferos, que nós devemos ser prósperos, que nós devemos investir tempo e dinheiro no reino de Deus, até porque Jesus falou para Pedro. Pedro disse, mestre, nós que deixamos tudo, o que é que nós vamos ganhar? Jesus disse, olha, não vai haver ninguém que vai investir tempo e dinheiro no reino de Deus que não receba ainda aqui, nesta vida, e também na vida futura. Então, ele está falando de recompensa aqui para quem investir. E a igreja parou. E Deus está levantando muitos homens com muito dinheiro investindo nas redes sociais, não construindo templo, não divulgando a imagem da pessoa, mas fazendo um trabalho, aquele trabalho da igreja primitiva, de casa em casa. Aquele que resolve, que alcança as almas, que restaura vidas e restaura famílias. Precisamos voltar. Sempre que o povo de Deus errava o caminho, quando Deus o chamava, eles voltavam para Deus, para o caminho, e não inventava nada novo. E vamos voltar para a igreja primitiva, que é nas casas, e das casas levando para a igreja, e da igreja fazendo discípulo, discipulando, ensinando e formando discípulos. Para isso é que estamos aqui. Que Deus abençoe, que Deus nos guarde e nos faça prosperar, porque é isso que Ele quer, que nós possamos ser grandes ganhadores de almas, para a honra e para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia.